Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20 a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Graças ao bom Deus maravilhoso de misericórdia, a bola volta a rolar depois de amanhã. Se existe algo mais chato que a tal da data FIFA, eu particularmente desconheço. Para os europeus, para os africanos, que ainda estão disputando vagas na Copa do Mundo, faz todo sentido. Agora, para os sul-americanos, que já está resolvido, esses amistosos, olha, vou falar um negócio para você, é só para desfalcar os clubes e deixar aí o campeonato desnivelado. Aliás, olha o que aconteceu com o Palmeiras. Perdeu para o Santos com uma equipe completamente remendada e praticamente deu adeus ao título. Mas enfim, essa é uma outra história e eu nem quero entrar muito nela por aqui. O que eu posso falar para você é o seguinte: deixa o like, compartilhe nas suas redes sociais e dá essa moral para nós aqui nesse Acorda. E o Vasco provavelmente terá vários desfalques também para a partida contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, na próxima quarta-feira, 21h30. A gente tem a questão dos dois colombianos, tem aí o Puma na seleção uruguaia e já tem o PH suspenso por ter sido expulso na partida contra o Juventude. A razão hoje, e o tema principal, como vocês puderam observar na capa, é falar sobre o ataque do Vasco. Mas antes da gente chegar lá na frente, eu vou começar a escalar o meu Vasco para essa partida de trás para frente. Bom, a minha linha defensiva para essa partida seria Tietê, Hugo Moura, Robert Renan e Piton. E muita gente pode pensar, inclusive o JP Fará, lá do Tática Vascaína, do Instagram, sempre está conosco aqui falando de bola. No último sábado ele falou algo que... E eu gosto das pessoas que falam algo que me fazem pensar. Como eu também gosto de fazer isso com você, que está aí do outro lado. E quando eu falei dessa linha defensiva, o JP falou assim, pô, Gia, mas será que vale a pena mudar tanto assim o lado direito da nossa defesa? E eu comecei a pensar, estudar e ver qual seria a melhor maneira, e eu acho que é isso mesmo, não tem muito para onde correr. A outra alternativa seria deixar o Hugo Moura no meio de campo e trazer aí o Lucas Freitas para jogar na zaga do lado esquerdo e o Robert Renan para o lado direito. Eu acho que não ficaria legal. O Hugo Moura já jogou aí umas 7, 8 oportunidades esse ano de zagueiro e eu acho que está bem ok. E na lateral direita, eu não vejo outra possibilidade a não ser a escalação do Tietê. Já no meio de campo, eu viria com uma surpresa. No meu último Acorda, sexta-feira aqui, eu falei sobre o Thiago Mendes. Inclusive, usei no título aquela expressão do Tite. É um jogador de qualidade comprovada. Com o gaúcho, Tite gosta de se referir a jogadores que em algum momento já performaram bem. Então, o meu meio de campo seria Barros, Thiago Mendes e Coutinho. E lá na frente, que é o grande tema hoje do meu Acorda Vascaíno. No meu time seriam Ryan,
David e Nuno Moreira. Aliás, poderia até ser Ryan, GB e Nuno Moreira. Pô, Jean, mas daí você está colocando o Verratti como terceira opção de ataque. Torcedor, olha só. Eu acho que já está bem claro para nós, torcedores vascaínos, com aquilo que o Verratti pode contribuir dentro de campo e para aquilo que o Verratti não pode contribuir dentro de campo. Faltam 5 jogos aí para o Vasco terminar a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A e, se Deus quiser, mais 4 jogos pela Copa do Brasil. E eu acho que chegou o momento da gente começar a ter o entendimento o que poderá ser utilizado pelo Fernando Diniz nas mais situações adversas que a gente possa ter, primeiro, nesses 2 confrontos contra o Fluminense na Copa do Brasil. O torcedor deve recordar aquele 6-0 contra o Santos, a maneira que o Vasco se comportou. O David foi titular naquela partida e ali o Diniz trouxe uma configuração tática bem diferente. O Ryan estava do lado esquerdo, o David estava pelo lado. O Ryan estava pelo lado direito, o David estava pelo lado esquerdo e o Nuno, juntamente com o Felipe Coutinho, era quase como a história do falso 9. Eles ficavam se revezando ali. E isso acabou causando um desconforto muito grande no Santos, principalmente no segundo tempo, e o Vasco empilhou gols e teve várias oportunidades. E olha, foi 6, poderia ter sido 7, 8, 9, tamanha facilidade que o Vasco chegava ao gol do adversário. Só que daí o Vasco, infelizmente, não repetiu mais essa situação do meio para frente, e no jogo que repetiu contra o Corinthians, na primeira oportunidade, o Fernando Diniz já alterou totalmente a equipe do Vasco, já trouxe o Nuno para volante, colocando o Verratti lá de atacante. Então, eu vejo que chegou o momento de um jogo fora de casa, que a gente sabe que quando o Vasco é pressionado e quando o adversário é senhor do jogo, dificilmente o Verratti consegue ser um jogador participativo. Então, eu tentaria o David lá na frente, quem sabe espelhando esse modelo que foi feito contra o Santos, ou então colocaria o GB como 9 mesmo, como centroavante. A gente não pode esquecer que nas últimas participações do GB aí, ele acabou assinalando 2 gols com pouquíssima minutagem dentro de campo. Fez aquele golaço contra o Vitória de cabeça e também fez o gol contra o Red Bull Bragantino aí que selou aquela vitória do Vasco. Então não pensem aqui que eu tenho alguma coisa contra o Verratti, que eu estou perseguindo o Verratti. Longe disso. Meu maior sonho é estar no Maracanã dia 21 de dezembro comemorando o título da Copa do Brasil com um gol de cabeça do Verratti. Talvez o gol do Verratti que eu mais comemorei na minha vida, o gol do Vasco, melhor falando, nos últimos anos que eu mais comemorei na minha vida, foi um gol do Verratti na Arena da Baixada, aqui em Curitiba, que eu estive presente. Aquele 2-1 que o Atlético venceu o Vasco, mas aquele gol do Verratti foi sensacional. E depois, nos pênaltis, ele ainda encerrou a série. Aquele dia ele converteu 2 gols. É apenas, torcedor, para a gente ter uma ideia como que vai se comportar, por exemplo, o GB iniciando uma partida desde o início, bem acompanhado, com Coutinho, com Nuno, com Ryan, com Thiago Mendes. Então, eu queria ver como se comporta isso. Claro que isso seria o meu time. Eu quase que não tenho dúvida nenhuma que o Fernando Diniz vai estar lá com o Verratti lá na frente, vai jogar com o Verratti, vai ser Ryan, Verratti, Nuno e com o Coutinho lá na frente. Eu acho que é uma pena. Eu acho que o Vasco perde oportunidades de testar algo diferente. Volto a falar, aquilo que o Verratti entrega, principalmente nos jogos fora de casa, eu já sei. Inclusive, pode parecer aqui incoerência da minha parte, porque no último jogo do Verratti aí fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, ele acabou assinalando até 2 gols, mas eu sei o que o Verratti vai fazer fora de casa. O GB e aquele modelo que foi empregado contra o Santos, será que aquilo foi só aquele dia? Ou será que aquilo pode ser utilizado mais vezes e pode dar certo? Eu acho que ficam esses pontos de interrogações e o campo fala. Então eu acho que seria o momento do Fernando Diniz poder ter esse entendimento de testar novas variações, porque me parece que essa equipe do Vasco, ela tem uma informação original que a gente já sabe o que ela pode entregar, mas dentro do jogo
tirando a loucura que o Diniz às vezes faz, de mexer e trocar e fazer aquelas mudanças todas, falta algumas variações para que possa dar certo em momentos oportunos. Então, hoje, esse é o meu recado que eu tenho para dar para você aqui, torcedor vascaíno. Quarta-feira, eu, se fosse o Diniz, aproveitava essa partida para fazer essa observação. Ou David ou GB, eu seguraria o Verratti. Só que como não sou eu que escalo, não tenho dúvida nenhuma que o Diniz vai jogar lá com Verratti. E muito curioso daí sim, para entender como que vai se comportar o Thiago Mendes lá no meio de campo. E eu vou torcer muito para que ele possa fazer uma grande partida e essa posição de volante ao lado do Barros possa ter mais um concorrente jogando bem. É isso que a gente espera para o Vasco na próxima quarta-feira. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou dessa resenha? Senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais. Hoje, daqui a pouco, chega o Emerson Rocha aqui com o BDG. E à noite, eu, Flávio, Cerdeira, Sérgio Quindi e provavelmente algum convidado para a gente resenhar muito e começar a desenhar essa equipe do Vasco e o que será essa semana do Vasco com 2 jogos dificílimos fora de casa. Um abraço, deixa o like e tamo junto. Valeu, galera!